lá. Em meio a manifestações e descontentamento nos mais diversos setores da sociedade brasileira, com relação ao governo, à classe política de uma maneira bastante específica, os caminhoneiros esta semana resolveram parar, bloqueando as rodovias em todo o país. Um movimento que parece ter perdido um pouco a força diante das circunstâncias aí, medidas provisórias no ar. Mas para falar sobre isso, para falar sobre o comportamento da população brasileira diante de tudo isso que vem acontecendo, o cenário político em tese, o meu convidado da entrevista da semana é o advogado e cientista político Marcelo Navarro. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom. E eu já começo perguntando para você, já que segundo o Comando Nacional do Transporte, que é um movimento independente que organizou todos esses protestos, né? As paralisações, segundo ele, só serão encerradas quando a presidente Dilma Rousseff renunciar. Isso é possível de acontecer? Eu acho muito difícil. Tudo bem, né? A classe dos trabalhadores do transporte, eles têm todo o direito de manifestar, está na Constituição. É evidente que tem um limite em relação à condição de poder fazer a paralisação. Me pareceu bastante problemático o uso de instrumentos jurídicos para poder fazer pressão contra essa manifestação dos caminhoneiros, por exemplo, criando uma medida provisória, punindo administrativamente com multa, sentindo o trabalhador no bolso. Isso é bastante problemático no meu ponto de vista. A questão é o seguinte, olhando com os olhos da ciência política, assim como a questão da saúde se pega muito as pesquisas demonstram que essas movimentações trazidas por esse setor isolado, eles tendem a perder força quando eles não têm um objetivo muito claro. Então, ainda que seja válido e eles estejam absolutamente insatisfeitos, como grande parte do Brasil, os números mostram isso, institucionalmente eu também não acho que seja o melhor caminho a ser tomado, apesar que eles podem tomar o caminho que eles quiserem, mas ela foi eleita democraticamente por todos os problemas, todo mundo teve a possibilidade de manifestação. Há um descontentamento por conta de políticas tomadas da economia e isso está refletindo, mas economistas dizem que a situação econômica seria dessa forma independente de quem fosse o presidente, independente do resultado, por conta de uma conjuntura externa. Tudo bem. Passado isso, há uma necessidade de governabilidade e ela foi se perdendo. E aí sim uma habilidade política por conta da falta de traquejo político da presidente. Ela não é o Lula. Ela não tem o carisma e o apoio partidário que tinha o Lula quando da sua entrada e do seu primeiro mandato. E isso ficou claro. O uso discriminado da sua fala contraditória na hora dos discursos, isso tirou a legitimidade dela inacreditavelmente. Só que ela ainda assim tem o apoio das instituições. Quando se fala em impeachment, no primeiro momento os políticos tomando força disso, se aproveitaram. Só que quando chega na hora do vamos ver e que se sabe dessa possibilidade que pode valer para todo mundo, aí entra uma responsabilidade dos próprios políticos, sabendo, olha, tanto que um descrente do partido dela, que é o próprio presidente da Câmara, tirou essa força dela quando ele mesmo teve a sua cabeça prêmio, quando foi relacionado ao dinheiro do mensalão na Suíça. Aí impeachment não, porque ele também poderia sofrer essa reviravolta política. E o impeachment, ele é sim um impedimento feito da presidente, ele é feito politicamente. Porque judicialmente você pode fazer um afastamento desde que é cometido um crime de responsabilidade. Esse ainda não apareceu. O Ministério Público ainda não apresentou nada concreto, não teve nenhuma investigação diretamente apontando. Os opositores também não conseguiram lograr êxito nesse tipo de situação. Então, judicialmente poderia haver esse afastamento, porém não aconteceu. Politicamente não. Assim como na nossa cidade, na nossa região, políticos podem estabelecer essa possibilidade de afastamento do próprio prefeito se politicamente ele não estiver sendo agradável às regras do jogo, pode ser afastado. O que ainda está pendente de força no Congresso Nacional. Leia-se, senadores e Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados um pouco
menos forte, né? É mais fraco. Mas no Senado ela tem a maioria ainda, nas votações se percebe que ela tem conseguido ainda atingir os objetivos e as pessoas conseguem atingir isso. Agora, especificadamente, com toda essa conjuntura política, jogado na mão dos caminhoneiros, aí vai faltar realmente força. Eles atingem, como nós já vimos no ano passado, que se eles quiserem movimentar, eles conseguem. A última greve, sem ser essa de cunho político, quando se teve uma melhoria na condição de trabalho, eles atingiram todos os seus objetivos. Por quê? Porque eles tinham um foco muito específico que era voltado para a classe trabalhadora. Então o caminhoneiro que envolvendo os sindicatos. Envolvendo os sindicatos, exatamente. Né? Não é o caso agora. Não é o caso agora. Agora eles, até autônomos, eles conseguem, vamos parar. Só que veja a consequência que se tem isso. A pessoa tem que trabalhar 30 dias para poder pagar as suas contas. Eles são autônomos na sua maioria. Aqueles que são empregados conseguem ter com o apoio do patrão, vamos dizer assim, eles conseguem ter uma dilação em relação a isso. Só que no final a produção cai. Quando já se está numa situação crítica financeira, né? Quer dizer, a crise econômica ela é real e ela existe, todo mundo está sentindo. Já não está fácil, tudo aumentando. Valores do combustível, aluguel, colégio, todos os gastos básicos do trabalhador aumentando. Para ele despender um tempo de trabalho para poder se manifestar, ele tem que ver um resultado prático a curto prazo. Como da outra vez eles fizeram essas manifestações, pedindo quase que a mesma coisa e não conseguiram atingir, muitos se frustram. Falam, eu não vou fazer, tanto que nas pesquisas demonstram isso. Eu não vou fazer porque não vai acabar mudando nada. Isso enfraquece o movimento e por isso que se enfraqueceu em tão pouco tempo. A mobilização ela é até bastante forte quando você movimenta as pessoas. Então, olha, eu quero fazer a movimentação, vamos moçada. Aí, vamos. Um dia, 2 dias, aí a coisa já começa a perder um pouco por conta do foco. Por quê? Aí todo mundo fala do governo, e percebe-se que tem toda uma contra-reação, que não consegue atingir no fundo daquilo que eles buscam um resultado que seria plausível. Então, olha, uma semana de caminhoneiro parado para o país é bastante impactante. Sim, agora, requerendo que uma presidente saia do governo por esse modelo, não é o mais indicado. Por isso que se perdeu. Isso é natural, não é eu estou gorando. Não, você consegue perceber isso. Por quê? Porque o foco não é específico da classe. Aí se fosse todo mundo, todos os trabalhadores de todas as categorias envolvidos numa manifestação como essa, aí tudo bem. Por exemplo, a questão da Copa foi muito interessante, porque todo mundo começou a perceber muito tardiamente, e depois todo mundo viu que a Copa foi muito tranquilo, mas que aquele dinheiro arrecadado voltado para a construção de bens particulares, eles poderiam ser muito mais bem trabalhados se perguntados antes, se houvesse planejamento em relação a gente. Que nunca acontece. Exatamente. E aí você tem um foco muito mais efetivo. Quando você fala, se convergisse isso para um sentido, se todas as categorias também trabalhassem, se todas as categorias trabalhassem no sentido de se unificarem nesse protesto, é isso que eu fico me perguntando. O apelo popular dessa vez, o apelo popular é muito grande, porque antes eram por aquela série de reivindicações. Agora existe um motivo popular muito grande, já que a maioria das pessoas, pelo menos a gente vê aí o índice de rejeição ao nome de Dilma Rousseff, ao governo de Dilma Rousseff é muito grande, ele passou dos 90% já, né? Ontem eu estava lendo, acho que chega a 93%, exatamente. É um número muito alto. Eu queria entender qual é o fenômeno, qual é a matemática, se é que existe, e eu queria que você mostrasse para a gente, para o telespectador do Canal 18, o que acontece, que a gente vê uma fúria incontrolável do internauta nas redes sociais, isso diuturnamente, olha, Dilma já falou essa palavra também, diuturnamente, só que ela falou de uma outra forma. Exato. Protestando, se revoltando, indignados, mas na vida real nós estamos vendo os caminhoneiros fazendo alguma coisa. O slogan deles agora é pelo Brasil. Né? Na vida real a gente não vê essa movimentação, não existe essa vontade política das pessoas, dos segmentos, dos setores, enfim, a gente não vê isso acontecer. Isso já aconteceu em algum outro momento da história política do Brasil? Sim, engraçado que eu estava fazendo uma pesquisa em relação a esse tema e vieram algumas outras leituras de que quando é setorizado, por exemplo, no Rio de Janeiro, na virada do século, teve a greve da injeção no Rio de Janeiro, porque havia necessidade de se fazer a vacinação da varíola e as pessoas não queriam ser vacinadas, porque tinham medo do poder do Estado de invadir a casa para que elas pudessem ser vacinadas.
E quando se teve essa possibilidade de fazer essa vacina, as pessoas não queriam. Mas por que não queriam? E aí o poder do médico é de poder falar, olha, usa a polícia para poder vacinar as pessoas. Quer dizer, o fim era nobríssimo, né? Uma coisa muito interessante. Só que as pessoas não queriam, porque não queria essa intervenção do Estado na sua vida particular. Certo. Isso aconteceu depois, por exemplo, grupo de pessoas que se reuniram no interior da Bahia para que se pudesse montar o Canudos. Eram pessoas pobres que estavam descontentes com a política nacional, se reuniram lá e foram duramente repressivas em relação àquela formação comunitária naquele momento. Uhum. Também, mas era uma movimentação popular contra o Estado do governo. Em 92 tivemos, entre outros, mas em 92 teve a questão do Collor. Foi uma manifestação também sem as redes sociais, mas a mídia no primeiro momento contra e depois ela foi ganhando corpo e as pessoas foram tomando. Depois só que eles tiveram a dimensão do que estava acontecendo. Juridicamente, as pessoas nem sabem disso, mas juridicamente o Collor foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi retirado politicamente do governo, ele pediu inclusive, ele pediu para poder ser afastado, mesmo assim o Senado foi e votou o impeachment dele. Veja, é isso que se está tentando se fazer, a mesma situação. Então as mobilizações acontecem, e agora, com muito mais força em 2013, que se migrou, requerendo no início lá uma manifestação em São Paulo por conta de 20 centavos, depois se transformou numa série de questionamentos em relação da Copa, e agora tem um foco. Bom, você vê que agora já tem um foco, agora é Dilma Rousseff. Nosso problema, o nosso inimigo tem nome. Então nós não queremos essa política mais. Até pessoas que votaram nela, agora já têm focado ela como a pessoa que tenta ser o bode expiatório da confusão no Brasil. Tudo bem, agora nós focamos. Politicamente, o que você tem que tentar fazer dentro do nosso modelo representativo, os nossos deputados e sendo chamados na base, olha, vamos tomar a providência. Só que isso tem sempre para não acontecer como no Paraguai, da comunidade internacional ser tomada de assalto, de um presidente ser retirado, mesmo que legalmente, mas muito abruptamente, com medo de golpe de Estado. Se você falar golpe de Estado no Paraguai hoje, eles vão falar, não, o Lugo saiu porque ele cometeu irregularidades. Só que nos olhos da comunidade internacional inteira, falou, não, mas que história é essa? Ele teve um dia para se defender de um processo de mais de 2.000 páginas. Isso não é defesa. Então, algumas garantias dadas para a pessoa poder se defender, assolapa garantias. Isso ninguém quer, porque pode ser voltado contra a gente. Isso é um exemplo muito... que é muito perigoso. Então, assim, no primeiro momento pode até trazer um benefício de você retirar uma pessoa que não está agradando no seu modo de governo, mas traz consequências. Porque aí a gente fica numa situação muito de que se não der certo, a gente já tem um modelo de tirar. E não pode ser assim tão fácil, porque senão cai em mãos erradas. Por isso que a gente cria as regras antes, se estabelece e se coloca essa possibilidade de poder retirá-la legitimamente. E isso, por enquanto, ainda não aconteceu. Certo. Marcelo, vamos voltar aqui para a questão dos caminhoneiros. Você é advogado. Essa questão da medida provisória, acho que é 699, isso, né? Que foi instituída aí, aumentando essa multa. E isso pesou certamente no volume de protestos no país todo. Ela é inconstitucional? Não é? Como isso enfraquece o movimento? É um viés estranho vindo de um governo que tem como base o Partido dos Trabalhadores, que no passado lutava contra isso. Exato. Isso demonstra que a questão da manutenção do poder não tem ideologia. Ela vai com os instrumentos que você tem à mão. Eu acho que porque quem dá a palavra final é o poder judiciário, mas eu acredito que ela seja considerada inconstitucional porque medida provisória, ela substitui a lei na aplicabilidade do governo, ou seja, do poder executivo, desde que é uma medida urgente. E não é o caso. Não é uma medida de urgência, ela é medida de urgência para o governo que tem nome e sobrenome, mas ela não é uma medida de urgência para as políticas públicas brasileiras. Isso não é considerado de urgência, isso daí é para poder tentar parar rapidamente. Só que até que o judiciário diga isso, ela tem validade, pressupõe a sua validade. O caminho foi correto, então assim, eu posso aumentar e criar um incidente administrativo que é a multa. Então está tendo muitas multas, percebe-se que há um grande número de acidentes por conta de usar celular. Vamos punir mais o uso de celulares. Então você usa o Estado como forma de reprimir
aqueles que estão usando o celular. É uma medida legítima. Olha, então tá certo, percebemos que há esse aumento, há um número de acidentes, consequência, vamos tentar aumentar a punição. Ela tentou fazer isso de uma maneira política. Ela usou o Estado para reprimir a política que tem, e é partidária. Isso é um uso completamente desusual e proibido, perigoso, inclusive, em relação a essa questão do uso da máquina para beneficiar o próprio governo. Ruim, muito ruim. E a pergunta que se faz também é impossível, né, não perguntar isso. Por que esse tipo de ação ou de medida legal, ou até o uso da força, né, a Força Nacional, como a gente viu a Força Aérea transportando policiais da Força Nacional, acho que no Tocantins, não sei. E por que isso nunca foi instituído quando o MST, por exemplo, isso é uma pergunta que todo mundo faz, quando bloqueiam estradas, quando causam tanta balbúrdia, tantos transtornos para a população e para o próprio governo também, né? Sim. Então, qual é a legalidade, qual é o viés, qual é o raciocínio lógico disso? Na verdade, a gente sabe. Mas como é que a gente assiste a isso de uma forma ainda passiva, né? Pois é, tem uma pergunta interessante, porque dá a oportunidade de trabalhar com a questão da legitimidade dos movimentos sociais. Eu sei que os movimentos sociais, eles não podem ser reprimidos, porque você vai estar calando uma parcela significativa da população pobre que não tem a possibilidade de chegar aos ouvidos daqueles que deveriam ouvir. Hoje, com as redes sociais, elas talvez possam ter mudado um pouco. Mas nós temos a tendência, por exemplo, de nos aproximarmos de gente que tem aquela mesma linha que nós estamos acostumados, então que faz parte do nosso métier ali. Talvez nós não recebamos, por exemplo, notícias dos sem terra hoje em dia, mas eles existem, estão ali e a política econômica da terra precisa ser tratada. E não é à toa que no Brasil, no mundo inteiro, no México foi assim, na Argentina, no Chile, se teve essa problemática da distribuição de terra. O problema é a forma como se negocia esse tipo de situação, e você tem razão. Houve uma inabilidade em relação ao governo, não só esse, todos os outros, de poder resolver o problema como ele deveria ser tratado. O mesmo Fernando Henrique, quando talvez tenha sido o momento mais crucial, que foi em 97, na marcha dos 100 mil, também faltou essa dinâmica de poder negociar com eles, num momento muito importante, só que eles estavam imbatidos, eles tinham um modelo. É muito parecido com o que estava tendo com os caminhoneiros agora. Aquele momento também. Então se reuniu um monte de gente e eles tinham um fator. Vamos tirar o Fernando Henrique de lá. E veja, então não foi eficaz que ele não saiu, mas para a gente poderia ser muito importante, para eles muito ruim, e que a estabilidade política se manteve, não só pelo grito daquele grupo. Por isso que ele tem que tomar cuidado com essa coisa. Quem é que grita e grita o quê? Porque gritar todo mundo pode, mas então vamos sentar na mesa de reuniões, de negociações e vamos ver o que é possível ou não dentro desse conjunto. Nós temos que dar conta de tudo, e não só dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão pedindo o quê? Os sem terra estão pedindo o quê? Os médicos pedem o quê? Os advogados, o que nós estamos pedindo? Os professores, quais são as medidas que nós vamos tomar em relação aos professores? Se todo mundo descontente se mobilizar, é evidente que vai ter um resultado. Aí não pode deixar de escutar esse tipo de reclamo. Agora, institucionalmente, o que nós queremos? Um golpe? Um golpe para quem? Ultra-esquerda, de direita? Quem vai assumir? Alguém tem que assumir. O que a nossa regra estabelece? É o Michel Temer. Ele vai assumir, não, vamos colocar um outro. E esse é um conhecimento, primeira base para que a gente possa fazer a discussão política é ter acesso à informação daquilo que nós estamos requerendo. Claro que eu só não tenho dinheiro no bolso, eu tenho uma dificuldade de alimentação, eu estou doente, eu tenho uma instabilidade no meu futuro, o meu pensamento vai ser um. Quando nós já resolvemos uma série de problemas básicos, o meu pensamento ele se volta para uma outra questão. A classe média é a voz da vez, porque eles tiveram acesso a uma linha de consumo que é muito bom e agora está se perdendo. E isso chama muito atenção e as pessoas não querem deixar de consumir. Isso é um fator, porque há consumo, há uma possibilidade de industrialização, há uma possibilidade de se ter acesso aos bens de consumo, e isso movimenta a economia. E, logicamente, a gente não quer que tenha a perda desse tipo de política. Por isso se movimenta em relação a isso. Tá certo. Você está acompanhando a entrevista com o cientista político Marcelo Navarro. A gente vai para um breve intervalo comercial e, na sequência, tem mais entrevista da semana para você.
Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Estamos de volta com a entrevista da semana e o nosso convidado é o cientista político Marcelo Navarro. O cientista político português João Pereira Coutinho define o sistema de coalizão brasileiro, Marcelo, que une partidos com ideologias tão diferentes, né, como um convite à corrupção. Segundo ele, é um atraso a Câmara dos Deputados ser representada por cerca de 30 partidos, o que não acontece em democracias avançadas, né, onde predomina o bipartidarismo. Isso. Os nossos representantes políticos, é o que eu te pergunto agora, não sabem ou é proposital essa incompreensão de que a combinação entre descontrole dos gastos e baixo crescimento é a receita para o desastre? Pois é, interessante porque essa questão da participação política, já foi muito debatida. Eu também trabalho muito com a questão eleitoral. E o que sempre se falou foi o Supremo Tribunal Federal, quando teve em suas mãos um julgamento sobre essa questão do pluripartidarismo, ele perdeu a oportunidade de poder fazer uma discussão profunda em relação a isso, que quando ele confundiu a liberdade partidária com a limitação em relação à quantidade de partidos que nós poderíamos ter. Então nós poderíamos ter feito um modelo diferente de se estabelecer o que é a liberdade partidária, com limites mais rígidos. Então qualquer um pode montar um partido político. E lógico, nós temos muito mais. Hoje na Câmara nós temos 30 partidos, mas registrados no Tribunal Superior Eleitoral nós chegamos a 42. 42 partidos. Então, 30 é que tem a possibilidade, por exemplo, de tempo de TV, de possibilidade de sistema gratuito, de poder se fazer a possibilidade de eleição. Não, as ideologias, ela pode acontecer, mas nós não temos 42 ideologias. Nós podemos até ter a representatividade dos médicos, a representatividade dos caminhoneiros, dos aposentados, mas chega num limite mais aberto, acaba sendo ali de 10 partidos políticos de região. Então, mas isso foi, o Supremo deu o tom, e não o sistema como um todo. E, por último, agora se teve a discussão que politicamente não estava acontecendo, que é o financiamento público de campanha. Eu assisti toda a audiência pública que aconteceu no Supremo, muito interessante, foram mais de 30 horas de discussão, mas um ponto que foi bastante relevante é como é que se pode se estabelecer o financiamento para a campanha que aconteceu, por exemplo, dessa última que nós tivemos do federal. Uso de dinheiro público para poder limitar o tempo de campanha, isso todos os candidatos falam, o tempo de campanha é muito grande. Gasta-se muito na campanha, tinha que ser um negócio muito menos denso, só que as pessoas não querem, os políticos não querem fazer isso. Tanto que as pessoas já começaram. Aqui em Cascavel, por exemplo, já se tem uma discussão em relação a quem são os próprios nomes, as pessoas já estão se articulando, porque a polícia não para. Assim, no dia seguinte das eleições, já se prepara para as outras. E assim acontece. Politicamente, a questão do bipartidarismo eu também acho meio complicado. Acho que 2 partidos não dão conta da multiplicidade de quesitos que tem. Mesmo lá na questão política lá em Portugal, quando da Constituição deles de 76, foi bastante polêmico também. E é muito parecido, porque eles também estavam saindo de uma ditadura muito pesada, com muito mais mortes, uma coisa muito mais violenta, e eles também tiveram que se organizar nesse ponto da democratização. Então o bipartidarismo é uma questão bastante complicada, só que
a pluralidade partidária, ela atrapalha na possibilidade de se buscar esse conchavo que as pessoas não acreditam. Então, olha, para eu poder ter um mínimo de governabilidade, eu preciso chamar todos os partidos e vender o meu peixe. Esse presidencialismo de coalizão nos Estados Unidos, ele também acontece, tem que se ter um jogo de bastidores, mas com muito menos prostituição, porque lá se tem a questão da base. Essa questão do voto distrital, aliás, eu acredito que aqui no Brasil deveria ser implantado pelo menos num voto, no primeiro momento, para os municípios e depois da sua implementação jogar para o sistema coletivo geral, né, do Brasil, para se tentar esse voto distrital, porque aqui nós votamos e aí você não tem a responsabilidade, olha, então aqui a nossa região, que há 2 legislaturas atrás nós não tínhamos nenhum deputado, na última cresceu e agora muito mais e tirou muitos votos de outros lugares mais importantes. Mas aqui deveria ter sempre uma representatividade. Foz, que está sem nenhum deputado, deveria ter os seus deputados ali também representando o interesse de Foz, que é uma questão que precisa de muito dinheiro federal, e aí você então aproveita politicamente para se chegar lá, mas não é uma pessoa da terra. Então você tem uma situação política que é bastante complicada. Só que não se faz o debate. Então você fica a cargo do judiciário de resolver problemas pontuais e fica a cargo da academia que grita, mas ninguém dá ouvidos. É problemático porque nos atinge, né? Nos atinge. É uma questão também bastante interessante essa situação, e veja qual é a consequência. Então todos os prefeitos, principalmente das pequenas cidades, reclamam da falta de dinheiro. Sim. Mas o Brasil tem 5.265 municípios. Tem município de 2.000 habitantes. O estrangeiro vem aqui, ele vem inacreditável. Não, administrativamente é muito complicado de você administrar uma cidade com recurso que, claro, que vai pegar de quem tem. Então, por exemplo, São Paulo trabalha para o resto do país. Porque tem cidadezinha que precisa ser sustentada pelo fundo de participação dos municípios e que não tem a mínima condição de se tornar município, com 5.000, aqui no Paraná nós somos 400 municípios aqui no Paraná, com municípios de 5.000, 6.000 habitantes, que não tem fonte de renda. Se não fosse o repasse do governo federal, e aí a grande reclamação. Um estado produtor como o Paraná tem que financiar municípios pequenos lá no Nordeste, mas aí o pessoal não lembra, mas aqui no Paraná também, porque o próprio município não dá conta de todas as necessidades que aquelas 5.000 pessoas, se estivesse num centro urbano maior, distritalizado, poderiam ser resolvidos. Agora, a questão administrativa, você não precisa de 15 prefeitos, precisa de um bom prefeito, uma cidade, uma região macroeconômica grande, só que quem quer abrir mão? Não se abre. Imagina. E veja, isso é uma consequência, bilhões de reais são gastos em instâncias públicas. Então, cada município com 7 vereadores, recebendo um salário ainda que pequeno, de 4, 3 mil reais. Mas onera, claro. Então toda massa precisa disso. E precisa não precisaria, mas isso tem que entrar na conta. E veja como essa engenharia política, a gente falando mal dali, mas a gente esquece de olhar para o nosso umbigo. E é um pouco disso, e veja como é disforme. Em relação aos caminhoneiros, seria uma boa reivindicação, uma pauta, claro que eles têm todo o direito de reclamar, mas, por exemplo, é muito problemático o crescimento de infectados do vírus da AIDS dos caminhoneiros. Poderia aproveitar toda essa mobilização da saúde pública. Tráfico, exploração sexual de crianças. O Brasil é campeão mundial dessa atividade. Deveria ser conscientizado. Então ele que está querendo... Outros órgãos poderiam trabalhando junto aos caminhoneiros. Exatamente. Então assim, é preciso ser feito todo um trabalho, claro que eles têm todo o direito de reclamar da Dilma, mas também olhar para dentro e falar, olha, nós precisamos então ter... Porque eu voltei ontem de Foz do Iguaçu, eu recebi ali em Medianeira o papelzinho deles, ética, não sei o que, olha, vamos fazer uma limpeza também aqui, pelo menos vamos conscientizar os nossos companheiros, né, de jornada, em que essa questão do assalto, do frete, da prostituição infantil, das doenças, do cuidado da saúde. Eles não praticam esportes, eles comem mal, eles se intoxicam com as drogas para ficarem acordados, os rebites, a cocaína. As condições de trabalho. Isso é fundamental para que eles possam descobrir. Exato. Marcelo, você falou em companheiro aí, então deixa eu aproveitar a tua deixa. O PT nasceu com promessa de mudança na cultura da política, né? Uhum. E com o tempo repetiu os mesmos vícios que os demais partidos, envolveu-se naquilo que o Lula costumava chamar de maracutaias. Isso.
Esse partido ele pode recuperar a sua autoridade moral ainda? Não, eu acho difícil. Eu fiz uma reflexão esses dias, eu escrevi um artigo falando exatamente sobre isso. Eu acho que o PT, por estar no governo e por uma inabilidade, ou até o enfrentamento de uma oposição bastante ferrenha, ele perdeu bastante espaço. Não à toa, dissidentes, né, mais vinculados com valores históricos do PT foram para outros partidos, PSOL, PCdoB, para outros partidos de esquerda, e aqueles que eram mais governistas agora estão se mudando para partidos mais neutros, então Rede, PV, isso teve uma migração bastante significativa. E eu acho que é irreversível o que acontece com o PT. Momentos históricos vão continuar, assim como aconteceu com o PMDB, que já foi o maior, e ainda é o maior, mas perdeu bastante força, não é tão grande quanto era há 15, 20 anos atrás, o PMDB, e eu acho que o PT vai acontecer a mesma coisa. Chegou no ápice da eleição passada e já começou, tanto que a possibilidade para esse ano é de uma diminuição pelo menos da metade do tamanho do PT em prefeituras. O que é uma perda bastante. E aí tem o lado que antes não se tinha, que é o acesso às informações das redes sociais, e que essa não tem como voltar atrás. Então há uma perda bastante significativa nisso para o PT. Certo. Para finalizar, Marcelo, vamos falar das três casas, né? O governo está totalmente encurralado no Congresso. Isso. Mas o Congresso também está totalmente desacreditado pela população. Isso. O STF, com suas decisões controversas, mina a esperança do povo. Isso. Tem isso também. Há um murmúrio de vozes que falam em intervenção militar constitucional, mas os militares, as Forças Armadas, por sua vez, já deixaram bem claro que não querem se meter. Escolhemos o processo democrático e a gente que se vire com isso. O abacaxi é nosso, a gente tem que descascar. Qual é a chance da presidente Dilma atravessar esse deserto? Eu queria que você fizesse uma análise sucinta disso agora. Ela consegue? Ela tá. Se você me perguntasse isso ano passado, eu diria que logo após as eleições nós já sabíamos que ia ser difícil, né? Eu fiz diversos debates em relação a isso, mas eu não sabia. Se eu tivesse que apostar que estaria nisso, eu falaria que não, que iria ser que nem a legislatura passada. Nos trancos e barrancos, mas iria. Tá difícil. Eu te falo hoje que eu não sei se ela chega até o final do mandato dela. Mas você acha que eu acho que é possível. É possível, é possível. Não, ela não. Se eu perguntar para ela vai dizer não, de jeito nenhum, né? Por conta de uma série de fatores. Mas eu sempre retorno a algumas questões de 1, 2 anos atrás. Ouço alguns programas a perspectiva. Olha, qual é a perspectiva? E eu, ouvindo do ano passado, inclusive um congresso que eu estava escutando, que era do ano passado, justamente em relação a isso, assim, olha, vai estar difícil, mas eu acho que não há, demonstrou que tem essa rivalidade, essa bilateralidade, mas que aí o pessoal, não, está cada vez mais crítico. E para poder mudar esse cenário tem que acontecer alguma coisa muito sensacional, de comoção nacional, que tire os olhos, que é muito difícil, que tire os olhos desse problema político. Não dê ideia, por favor, não dê ideia. Mas não se tem, a curto prazo, nada que possa ser... que retire o olho da população em relação a esses desacertos. Mas tudo isso se deu por conta dessa falta de legitimidade política. Isso é uma coisa que eu sempre falo, dou aula de direito eleitoral, e é uma questão muito... Porque uma coisa é a regra eleitoral, todo mundo tem que aceitar, é igual regra de condomínio. Todo mundo votou, eu não gostei, mas nós temos que acatar, porque nós votamos naquilo ali, ainda que foi contra o que eu propus. Mas isso é democracia. Agora, a questão de você não se sentir representado por 93% da população é um negócio muito sério. Sou contra por conta da consequência que se tem dessa questão da tomada à força. E tá certo os militares, não tem que se meter agora, porque vira... É problemático para eles, porque se você puxa para si a responsabilidade, você tem que dar conta. Sem dúvida. E aí você tem muita gente a agradar e eles não querem se meter nesse desespero, eles estão bem, muito obrigado. Outros setores já estão de olho, e é isso que me incomoda um pouco. Quem são essas pessoas que vão querer tomar o poder em relação ao voto popular? Então, passou raspando, teve a questão, isso demonstrou também uma maturidade nas discussões, um aumento, um debate de ideias muito fraco das duas partes, isso foi o problema. Se você colocar, olha, mas e aí o Aécio? Mas o Aécio também se perdeu na curva.
em vários, e depois dei a meia-culpa do PSDB, falando a gente errou em muitos pontos. E essa de ter entrado nesse debate... E nesse momento inexpressivo também. Exatamente. Né? A direita inexpressiva. Exatamente. Então, assim, é perigoso a forma da substituição. O mais seguro, melhor, seria realmente essa possibilidade da renúncia dela. Mas não sei se... Talvez ela devesse deixar pelo menos um pouco mais arrumado, passar no turbilhão, num primeiro momento de que a coisa vai se estabelecer, percebendo que o futuro é negro. Tudo bem, perdemos. Mas tem muito em jogo, muito em jogo. Um presidente renunciar, isso só aconteceu com o Jânio, e depois vai acontecer com o Collor, porque ele estava já para perder o impeachment. Então ele renunciou e depois teve o impedimento dele. Mas dentro desse contexto, desse panorama, a renúncia dela politicamente é muito ruim. Aí sim, caixão e vela preta para o PT. E a possibilidade de que existem bons partidários, históricos inclusive, mas a sigla ela foi marginalizada. E isso é ruim, tem que se repensar, se fazer uma refundação. É que também se espera que eles tenham aquela linha que todo mundo criticava naquela época quando eles falavam, mas que usam isso como mote para que eles voltem a ser daquele jeito. Então, e a política ela continua para que... Mas o que a gente não pode tirar, e é isso que eu quero deixar como recado, é que a política ela não pode ser vista como um movimento negativo. O que nós fizemos aqui foi um ato político. Então, nós fizemos uma discussão teórica, acadêmica, em relação a um problema que a gente está vivenciando. Essa possibilidade da política é uma relação de poder. E o poder é aquela possibilidade que eu tenho de um grupo movimentar outro, uma pessoa movimentar outra. Isso acontece entre casais, entre pai e filho, professores, igreja, tudo que a gente vive. A discussão que se dá, ela não pode ser na questão da violência, nunca. Então esse é um primeiro que todo mundo tem que se acalmar em relação a essa situação. Olha, violência dentro de um estado que nós estamos hoje não pode haver regressão. Então nós temos que pensar para frente. E a discussão ela tem que ser, claro, com os meus interesses, mas sabendo que se eu for seguir somente os meus interesses, pessoas vão sofrer com isso. Então tem que ser aquilo que atinja a maioria das pessoas, que elas tenham a busca do bem-estar e que isso seja o menos traumático possível. Hoje, por conta dessa crise econômica que afeta o nosso bolso, afeta a nossa convivência, a nossa tranquilidade, tem um jogo problemático. Mas nós temos que ter fé, discutir, acreditar na política, não como vantagem pessoal, mas na busca do bem comum da população. Sem dúvida. Tá aí. Marcelo, muitíssimo obrigada por sua presença conosco e volte mais vezes. Muito obrigado, agradeço o convite mais uma vez. Que bom. Para você que está acompanhando, então, fique com a programação do Canal 18, que é inteirinho voltado para a sua qualidade de vida e bem-estar. A gente se encontra. Até mais.